Maia Massafera muda a cor dos olhos com cirurgia. Padre Fábio de Mello é denunciado ao Vaticano. Astro do K-pop é condenado a 7 anos de cadeia. Personal trainer é preso ao roubar frango e ovos no mercado. Cláudia Leite reclama no show que está cheio de gays. Nelson Rubens é afastado da Rede TV. Marco Nanini, que é gay, participa de sua primeira parada LGBT aos 77 anos. Essas e outras no nosso Rolinho de Notícias agora, no ar. Olá, minhas ourinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador deste semanal de notícias, onde a gente narra aí algumas das notícias que bombaram durante a semana. Então, por favor, já segue o canal, mas é muito importante que você coloque seu dedinho aqui, que é pra você ficar ligado no canal que tem vídeo todos os dias de segunda a domingo. Não esquece que aqui debaixo tem um Pix, um Apoia-se, que é pra você mandar um dinheirinho, um trocadinho, uma graninha, um matinho qualquer pra ajudar a gente a continuar fazendo vídeos legais. Então segue que é muito importante e vamos de notícias. Bom, para abrir o bloco político, como a gente sempre começa todo domingo, a gente tem a notícia aí, né, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, acaba de ser internado na manhã deste sábado, do dia 21, no Hospital DF Star, em Brasília, para uma bateria de exames. Bolsonaro teve um episódio de vômitos e soluços nos últimos dias. Ninguém sabe se os soluços são de tanto chorar. Em razão do mal-estar, cancelou a agenda em Goiânia, capital Goiás. Bolsonaro fará um check-up que inclui um hemograma, uma tomografia do abdômen e outros procedimentos aí necessários. O ex-presidente passou por uma cirurgia no intestino em abril por obstrução. Por isso que nessa época ele só estava defecando pela boca e precisou ficar internado por 3 semanas. O cirurgião Cláudio Birolini, que operou o ex-presidente e veio para São Paulo para acompanhar esses exames do Bolsonaro agora neste sábado. Se os resultados forem positivos, a previsão é de que o ex-chefe de Estado deixe o Distrito Federal ainda no fim de semana. Desde que supostamente ele levou uma facada sem sangue nas eleições de 2018, Bolsonaro foi submetido a recorrentes procedimentos no seu intestino. A gente está aqui na torcida para que o ex-presidente saia dessa para uma bem pior. De volta à cadeia. O ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, do Supremo Tribunal Federal, determinou nessa quinta-feira, agora no dia 19, que o Antônio Cláudio Alves Ferreira volte para a prisão. Ele foi solto na terça-feira, dia 17, sem tornozeleira eletrônica por decisão de um juiz de Uberlândia, lá de Minas Gerais. O mecânico foi condenado a 17 anos de cadeia por participação nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando foi filmado destruindo o relógio histórico de Balthazar Martinot, presente da corte francesa de Dom João VI, uma peça rara do acervo da presidência da República. A decisão de Moraes revoga a soltura autorizada pelo juiz Lourenço Miglorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais de Uberlândia. O magistrado havia concedido progressão para o regime semiaberto domiciliar, citando aí uma boa conduta carcerária e ausência de faltas graves. Para Moraes, o juiz mineiro não tinha autorização para tomar decisão porque o processo tramita no STF. Além disso, Moraes rebateu o argumento de que o condenado já havia cumprido aí uma fração necessária de pena para progredir o regime. O ministro ressaltou que Ferreira foi condenado por crimes praticados com violência e grave ameaça que exige o cumprimento mínimo de 25% da pena em regime fechado. O réu havia cumprido apenas 16%. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que o condenado foi colocado em regime semiaberto sem tornozeleira eletrônica porque o Estado não dispõe ultimamente deste equipamento. Por outro lado, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, a SEJUSP, negou a falta de tornozeleiras e afirmou que tem cerca de 4.000 peças disponíveis lá no estado. Cota trans. O vereador Tiago Medina Duarte, do PL, óbvio, lá no Recife, ingressou com uma ação popular na Justiça Federal pedindo a suspensão da política de cotas para pessoas trans criadas pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, em cursos de pós-graduação estrito sensu. A resolução da faculdade instituiu que ao menos 30% das vagas dos cursos de mestrado e doutorado sejam reservadas a grupos como negros, quilombolas, indígenas, ciganos, pessoas com deficiência e pessoas trans. Nesse
Nesse último caso, o acesso se dá por autodeclaração. E foi isso aí que ele reclamou, tá? Porque seria a única exceção que se deu, visto que os candidatos devem fornecer tão somente essa autodeclaração, independentemente da apresentação de quaisquer documentos comprobatórios de sua condição. Ou seja, eles podem ter acesso à vaga. O vereador argumenta que, diferentemente das outras ações afirmativas, a inclusão de pessoas trans como beneficiária de cotas carece de motivação técnico-científica e não possui amparo legal específico. Na ação, o vereador contesta a legalidade do critério utilizado. Entre os fundamentos, o parlamentar sustenta que a medida viola os princípios constitucionais da legalidade, isonomia e moralidade administrativa, mas a gente sabe que a única coisa violada aqui é a fragilidade dele em relação a pessoas trans. Vale lembrar que o número de pessoas pretas, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas trans em graus de mestrado e doutorado é infinitamente menor do que pessoas brancas, sem deficiência e pessoas com condições financeiras. A cota vem justamente trazer esse equilíbrio para que essas pessoas ocupem espaços de melhor qualificação no mercado de trabalho, nas áreas de pesquisa e também no trabalho acadêmico. Cidade da Bíblia. O município de Santana de Parnaíba, localizado aqui na região metropolitana de São Paulo, vai ganhar até 2023, olha que loucura, a chamada Cidade da Bíblia, que tem o objetivo de ampliar a difusão da palavra de Deus. Com mais de 121 mil metros quadrados, vocês estão vendo aí algumas imagens do projeto, a Nova Gilead, o complexo será construído pela Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB. O local de construção fica na altura do quilômetro 42 da rodovia Presidente Castelo Branco. Tô falando isso que é para vocês não passarem por lá. Fundada em 1948, a SBB acredita que vai entrar em uma nova etapa da sua história com a construção do complexo. A Cidade da Bíblia nasce como fruto de uma trajetória marcada pela fé, compromisso e serviço. E dízimo, né, gente? Dinheiro de prefeituras aí e outras coisinhas mais que a gente sabe. É uma resposta concreta aos desafios do nosso tempo, que exige acessibilidade, agilidade, profundidade na proclamação da palavra de Deus, destaca a liderança da organização. A proposta do projeto é unir a missão bíblica com ações que promovam dignidade, desenvolvimento humano e inclusão. Tudo em um mesmo espaço. A gente espera que lá as mulheres possam ler livros, usar roupas de outras cores que não sejam azul ou verde e que os maridos não abusem de suas empregadas a fim de engravidá-las. Bonde dos Galãs, a Polícia Civil do Distrito Federal desencadeou uma operação nas primeiras horas desta terça-feira do dia 17 para desarticular uma associação criminosa que usava aplicativos de relacionamento, especificamente o Grindr, para roubar e cometer extorsão contra homens gays. Os bandidos, conhecidos como Bonde dos Galãs, usavam o Grindr para roubar e extorquir membros da comunidade LGBT, ou seja, homens gays. A ação cumpre 20 mandados em busca de apreensão e 8 de prisão temporária, revelando um esquema sofisticado em emboscadas e coação. Vocês estão vendo aí nas fotos os galãs desse bonde, né? Tá beleza. A investigação da 26ª Delegacia de Polícia de Samambaia expôs a estratégia dos criminosos que criavam perfis falsos nos aplicativos para atrair as vítimas de diferentes regiões do Distrito Federal e entorno, incluindo o Lago Sul, Cruzeiro, Guará, Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia, Recanto das Emas e Santa Maria. Após estabelecerem contato, os encontros eram marcados em locais isolados e com pouca iluminação, principalmente nas quadras 423 e 425 de Samambaia, onde ocorriam as abordagens. Agora me contem vocês, quem cai nesse golpe desses galãs que tem essas caras que vocês estão vendo? De boa, galera, bora cair em golpe, mas pelo menos em golpe de um galã melhorzinho, de um homem mais bonitinho, porque essas figuras aí não tem condição. Imã de geladeira do mal. Um homem de 56 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e apologia ao nazismo no bairro de Santana, em Porto Alegre, onde? No Rio Grande do Sul. Que surpresa! De acordo com a Brigada Militar, o suspeito tinha uma bandeira com a suástica nazi e uma imagem de quem? Adolf Hitler, afixada na sua geladeira de casa. Vocês estão vendo aí na foto, né? O preso não teve a identidade divulgada conforme a polícia. Ele tem antecedentes e já era alvo de investigações por armazenamento de materiais ilegais. Durante as buscas foram apreendidos 2 revólveres calibres 45 e 38. Conforme a polícia, uma espingarda foi localizada em um case atrás da geladeira. Também foram encontradas munição, emblemas, uma mochila militar e uma boina preta. Ai, gente, deve ser coisa aí de colecionador, né? Vai.
pai descontrolado. Todo mundo viu aí o episódio do pai que voa pra cima de uma criança de 4 anos de idade num evento de festa junina numa escola no último dia 16. A gente não vai exibir o vídeo, que é tenebroso demais, somente algumas imagens aí. Enfim, o homem alegou que o garoto agredia seu filho, fazia contra o filho dele. O Colégio Particular de Vicente Pires, que foi palco dessa agressão horrorosa, anunciou nesta segunda-feira que a família do agressor foi desvinculada da instituição. A decisão inclui a expulsão do filho do homem responsável pelo ataque, que também era aluno da unidade de ensino. Em nota de repúdio, a escola classificou a medida como um posicionamento claro e definitivo diante da gravidade do episódio. Excelente medida. Eles disseram: nossa escola não compactua e jamais compactuará com qualquer forma de violência. A instituição também informou que está adotando novas medidas de segurança, incluindo a contratação de vigilância extra para o setor de educação infantil. Para entender melhor o caso, basta vocês procurarem na internet a história desse pai que pulou num palco onde as crianças estavam se apresentando e ele coloca o dedo no rosto de uma criança de 4 anos de idade, e logo depois a gente teve o pronunciamento da advogada dele dizendo que ele era um pai muito nervoso porque aquele garoto estava fazendo bullying com seu filho, que também tem 4 anos de idade, que ele perdeu o controle. Lipoaspiração errada. A Justiça da Turquia abriu uma investigação para descobrir o que causou a morte da cantora e influenciadora brasileira Ana Bárbara Burbuldrini. Ela morreu aos 31 anos durante um procedimento de lipoaspiração realizado agora, no último domingo, dia 15. A mulher também fez mamoplastia e rinoplastia. Todas as intervenções foram realizadas na Turquia e ao mesmo tempo. Segundo o marido dela, Elgas Miles, que também é cantor, a mulher, mais conhecida como Ana B, sofreu uma parada cardíaca durante o procedimento. Apesar de ser brasileira, natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a artista morava com o companheiro em Maputo, em Moçambique. Segundo Miles, o procedimento foi realizado por meio de uma parceria, tipo como se eles tivessem feito uma publi ali. Apesar de estar marcada para ser realizada na quarta-feira, no dia 18, o médico pediu que o procedimento fosse adiantado para este domingo, no dia 15. O casal esteve com o médico responsável pela cirurgia na noite anterior e chegou até a questionar a possibilidade do procedimento não ser seguro. O médico garantiu que tudo ocorreria bem. O marido relatou que, pouco depois da cirurgia, os médicos informaram que Ana estava inconsciente, mas que logo acordaria. Entretanto, o rapaz percebeu que a esposa já não apresentava mais sinais de vida. Os policiais turcos foram acionados, levaram a equipe médica à delegacia, mas logo depois foram liberados a partir dos seus esclarecimentos. O corpo de Ana Bárbara foi cremado neste sábado, lá em Maputo. Globo condenada. A atriz Roberta Rodrigues atualizou o andamento do processo que ela move contra a Rede Globo por racismo e assédio moral durante as gravações da novela Nos Tempos do Imperador, que foi ao ar de 2021 a 2022. Disse ela: a gente não teve acordo. Ganhei o teto máximo do Ministério do Trabalho, recorri pelo valor que pedi e mesmo assim a Globo não pagou os 500 mil. Agora luto pelos 10 milhões. A disputa começou quando a Roberta, ao lado das atrizes Dani Ornelas e Sinara Leal, acusou o diretor Vinícius Coimbra de discriminar atores negros durante a gravação da novela e colocá-los em condições piores de trabalho durante a pandemia. Em março de 2025, a Justiça condenou a Globo a pagar 500 mil por assédio moral e racismo institucional, muito abaixo dos 10 milhões pedidos inicialmente por Roberta, que agora segue tentando reverter o valor que nunca foi pago. A Rede Globo nega as acusações, afirma que Roberta continuou trabalhando na emissora e recorre da decisão. O caso segue na Justiça. Fogo no Vaticano. A Arquidiocese de Joinville falou sobre uma suposta denúncia de um bispo de Santa Catarina contra o padre Fábio de Mello. Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, beijo pro Ricardo querido, ele reagiu a um vídeo meu. Lindo. Um bispo de Santa Catarina teria denunciado o padre ao Vaticano por conta da confusão de uma cafeteria. Ao Metrópolis, a Arquidiocese de Joinville, onde ocorreu a confusão que motivou toda essa denúncia, se é que ela é verdadeira, afirmou que não tem conhecimento sobre a denúncia em questão. A reportagem também entrou em contato com a Arquidiocese de Florianópolis, que também disse não ter informações sobre esse caso. Eles sempre vão negar, né? O que diz a suposta denúncia? Fábio de Mello teria sido denunciado ao Vaticano por causa da confusão que se envolveu com o Jair José Aguiar de Rosa, que acabou sendo demitido após o exposed nas redes sociais. De acordo com Ricardo Feltrin, um bispo de Santa Catarina registrou a queixa na Congregação para a Doutrina da Fé, que recebe denúncias contra esses religiosos. Segundo fontes do jornalista, o motivo relatado na reclamação foi que o padre Fábio de Mello não teve uma atitude cristã com o rapaz. Ainda de acordo com o comunicado, não há consequências graves contra o religioso, sendo apenas uma questão disciplinar, mas seu registro ficaria manchado.
K-pop na cadeia. O cantor Moon Tae-il, que é ex-integrante do grupo de K-pop NCT, confessou ter participado de um estupro coletivo. Ele pode ser condenado a 7 anos de prisão após admitir todas as acusações feitas durante uma audiência que ocorreu agora nessa quarta-feira, dia 18, em Seul, na Coreia do Sul. Segundo a promotoria, Tae-il e 2 amigos encontraram uma vítima em um bar por volta das 2h30 da manhã do dia 13 de junho do ano passado. Após consumirem bebidas alcoólicas, o trio levou a vítima de táxi para a residência do cantor. Após o crime ser divulgado, Tae-il foi expulso do NCT. O grupo surgiu na Coreia do Sul e se tornou um fenômeno global. Na época, a agência do cantor, a SM Entertainment, divulgou um comunicado informando a saída dele do grupo. A gravadora também ressaltou que reconheceu a gravidade da situação e decidiu que o cantor não podia mais continuar suas atividades com a equipe. A defesa do cantor tentou alegar que houve acordo com a vítima e pediu por clemência. Os promotores do caso contestaram o pedido afirmando que seria uma tentativa de minimizar o crime. O tribunal reagendou a audiência para o próximo dia 10 de julho. Bet bilionária. A casa de apostas Lotoland se pronunciou sobre o caso de uma apostadora de Quixeré, no Ceará, que diz ter ganhado 1,8 bilhão na plataforma. Conforme mostrou Metrópolis, a enfermeira Maria do Socorro Sombra acionou a justiça contra a Bet depois de ter sido bloqueada da plataforma ao supostamente acertar, em outubro de 2020, os números do Powerball, que é um jogo de loteria dos Estados Unidos. Na terça-feira, agora no dia 17, a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu uma decisão favorável à apostadora. A corte entendeu que o caso deve ser julgado no Brasil e não em Gibraltar, que é um território britânico ultramarino para onde a Bet pedia que o processo fosse levado. Em nota enviada à coluna, a Lotoland afirmou de forma firme e inequívoca que Maria do Socorro Sombra não ganhou a aposta no Powerball. Eles dizem que entendem que os resultados como esse podem gerar frustração. No entanto, a Euloto, que opera sobre rigorosa supervisão regulatória e utiliza sistemas automatizados aprovados por órgãos reguladores para registrar todas as apostas com precisão e preservar a integridade da plataforma, diz que ela não ganhou o prêmio. A casa de apostas destacou ainda que o processo judicial trata exclusivamente da divulgação do histórico de apostas da jogadora e não envolve qualquer valor de prêmio ou reivindicação de ganhos. Bandido Fitness. Um personal trainer foi preso em flagrante na quarta-feira, agora dia 19, no supermercado Oba, localizado no centro do shopping Guatemi, no Lago Norte, após furtar uma penca de bananas e um frango assado. Ele se chama Ítalo Pacheco, tem 27 anos e as informações são do portal Metrópolis. O homem é morador do Lago Norte e trabalha em uma academia conhecida da região. Ele atua como preparador físico e também oferece serviços de bioimpedância. Segundo funcionários do supermercado, o personal já tinha sido visto furtando outras vezes no mesmo estabelecimento, ovo e frango. De acordo com a ocorrência registrada na 6ª Delegacia de Paranoá, na quarta, dia 18, o homem levou uma bandeja de banana e uma bandeja de frango assado num valor de R$40. Após ser detido pela segurança do supermercado, ele foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi formalmente registrado. Ítalo pagou fiança, foi liberado. Cada um tem suas prioridades, não é mesmo? Tem gente que rouba pra ostentar luz, pra comprar drogas. Tem gente que rouba pra manter o shape. Eu só não entendi como é que ele conseguiu pagar a fiança e não tinha R$40 pra comprar uma bandeja de ovo e meia banda de frango. Dor sem fim. A jovem Carolina Arruda, de 28 anos, que ficou famosa em 2024 pela luta contra a pior dor do mundo, vai se submeter a um novo tratamento experimental para tentar aliviar os sintomas. Ela enfrenta há 12 anos a neuralgia do trigêmeo, uma condição rara que provoca dores contínuas e intensas no rosto. Pelas redes sociais, a estudante de veterinária contou que será colocada em coma induzido para tentar aliviar as suas crises. O objetivo é reiniciar as respostas do cérebro aos medicamentos anestésicos, permitindo que Carolina consiga voltar a ter maior controle dos sintomas, posto que suas crises estão se tornando mais frequentes. Ela disse que não consegue fazer nem os planos mais bobos assim do dia a dia, como sair com a família para passear. Nas crises, ela chega a ficar até 3 dias inteiros sem dormir de tanta dor. Desde junho do ano passado, Carolina fez acompanhamento médico na Santa Casa de Alfenas, em Minas Gerais, uma clínica especializada em dor. Mesmo após 6 cirurgias e várias internações para intervenções medicamentosas, nenhum procedimento conseguiu interromper
interromper as suas crises. A estudante relata viver sem qualquer momento de alívio, nem dormindo, nem tomando remédio, nem abrindo o crânio, diz ela. A intensidade das dores a fez considerar já o suicídio assistido lá na Suíça em 2024, que era um plano que ela tinha, mas ela acabou abortando por conta do apelo popular e do apoio que ela recebeu de seus seguidores. Leite azedo. Durante uma micareta aqui em São Paulo, Cláudia Leite afirmou que havia muito gay na plateia, o que gerou crítica nas redes sociais e reacendeu questionamentos sobre a sua postura em relação à comunidade LGBTQIAPN+. Assistam. Muito bem, muito bem. Aí você adora viado. Em 2008, a cantora já havia se envolvido em polêmicas ao dizer que adorava os gays, mas preferia que seu filho fosse macho. Na ocasião, seu marido completou: Deus me livre, ele será bem criado. Em sua defesa, a desquerida de direita e bolsonarista afirmou que seu receio era que a criança sofresse preconceito. O UOL tentou contato agora com a assessoria da Cláudia Leite para comentar esse caso atual nessa micareta, mas não teve resposta. Enfim, você tem que se odiar muito para ser LGBT e fã da Cláudia Leite. Repense. Preso em Israel. O DJ e produtor brasileiro gay Melks Weber está confinado em Tel Aviv, Israel, em meio ao conflito armado com o Irã. Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista fez um apelo por ajuda para deixar o país. Assistam. Meu nome é Melks e eu tô preso na guerra em Tel Aviv. Todos os dias quando eu ouço a sirene, eu me escondo aqui nesse bunker, enquanto assisto políticos e comitivas serem retirados daqui com total apoio e segurança. Será que minha vida vale menos? Por enquanto, eu não tenho nenhuma notícia. Eu só tenho esperança de conseguir sair daqui. Então conto com seu apoio, compartilhando esse vídeo e enviando ele para o máximo de pessoas, marcando as autoridades, políticos, influências, pessoas que podem ajudar a compartilhar esse vídeo para que eu saia daqui vivo. Conto com seu apoio. Em outra postagem, ele compartilhou uma reportagem sobre prefeitos brasileiros que conseguiram deixar o país após participarem de um seminário que acontecia lá. O DJ também lamentou não poder participar de um evento que é o Europride em Lisboa agora nesse sábado, já que está preso em Israel há cerca de uma semana em sua primeira visita ao Oriente Médio. O que nos faz questionar o que uma pessoa vai fazer num país como Israel, que está aí promovendo um enorme genocídio em vias de iniciar uma guerra mundial. Lembrando que os influenciadores Beto Martini e Murilo Lohan surgiram nas redes sociais agora, nessa sexta-feira, no dia 20, para relatar que voltaram ao Brasil bem. Chegaram também, estavam presos lá em Israel. Eles se desculparam com os fãs por terem ido ao país e reconheceram que faltou estudo e profundidade sobre a situação política atual. Assistam. Agora que estamos de volta ao Brasil, a gente entendeu várias questões sobre essa viagem. Uma delas, a principal, é que ela nem deveria ter acontecido, A gente foi bastante leigo e até ignorante, né? É de fato palavra. ignorante, assim. Faltou pesquisa, faltou profundidade, faltou a gente se aprofundar Tudo mais. que vocês comentaram, de certa forma, vocês estão certos. A gente leu tudo, entende, a gente compreende, nós trabalhamos isso. A gente nós sabe da gravidade da situação Aham. e realmente vimos isso como mais uma oportunidade, já que estávamos vindo de trabalhos e trabalhos. E nossa, que legal, nossa, vai ser bacana, nossa comunidade e tudo mais. Até ver que não era bem assim e não era bem isso, entendeu? Então a gente tá aqui realmente pra pedir desculpas a vocês. Isso tá longe de qualquer posicionamento político também. Sim. A gente viu muita gente comentando, nós lemos muitos comentários, inclusive alguns bem maldosos. E desculpa. E desculpa. por ter decepcionado vocês de certa forma. Sim. Mas obrigado pelas orações, obrigado pelo carinho, pelo apoio que vocês ainda estão com a gente. E É isso. Beto e Murilo foram para Tel Aviv a convite do Consulado de Israel para participar da parada LGBTQIA de lá e conhecer as vivências e encontros de entidades que defendem os direitos da comunidade na região. Mas, com a guerra entre Israel e Irã, o país fechou no dia 12 de junho e eles ficaram alguns dias confinados em um hotel e por vezes em um bunker para se proteger de bombardeio. Enfim, que bom que retornaram com vida. Ok, afastado. A Rede TV optou por suspender o apresentador Nelson Rubens após uma série de denúncias envolvendo assédio moral e comportamentos considerados abusivos nos bastidores do TV Fama. A medida foi adotada agora, nessa quarta-feira, no dia 18, conforme relatos divulgados pelo portal Notícias da TV. O afastamento temporário veio após os sucessivos episódios de gritos, berros, insultos e atitudes desrespeitosas contra membros da equipe técnica e da produção. O setor de recursos humanos da empresa já havia acumulado aí algumas queixas formais contra o apresentador há mais de um ano. Isso é notícia velha.
velha, tá, gente? Segundo a apuração do site Planeta TV. O clima dos bastidores do programa se agravou agora nos últimos dias, com novos relatos de descontrole verbal. Fontes internas indicam que o Rubens foi impedido de entrar no estúdio agora nessa terça-feira, dia 17, sendo convocado em seguida para uma reunião fechada com Andrea D'Alevo, responsável pela área de conteúdo da emissora. Após o encontro, foi concedido seu afastamento imediato, válido pelo menos até aí o final da semana. Durante esse período, quem apresenta o programa é o Leão Lobo, meu amigo querido, e a Flávia Noronha, que assume aí o TV Fama por tempo indeterminado, que tradicionalmente vai ao ar toda segunda, terça, quinta e sábado. Tomara que ele nem volte, porque já deu. Masculinização facial? A cantora Anitta contou para o grande público nesta sexta-feira, no dia 20, que teve que cancelar inúmeros compromissos profissionais por conta de uma infecção severa bacteriana. Mas a Fábio Oliveira, do Metrópolis, revelou que fontes a contaram que Anitta, na verdade, fez um lifting facial nos Estados Unidos e que teria sido mal sucedida. A matéria disse que a cantora chegou a ficar com um dreno no rosto e que está irreconhecível. Ela teria supostamente assinado papéis para voar ao Brasil para se tratar. A equipe de Larissa tão logo se pronunciou. Afirmou que sim, ela fez um procedimento estético como é de costume, sem qualquer intercorrência, tendo recebido alta e voado para o Brasil. Não foi detalhado qual procedimento que ela fez. Eles disseram que a infecção bacteriana não tem relação nenhuma com a plástica e que a gata está apresentando melhora gradativa. O staff da cantora aproveitou para dizer que ela chegou a entrar no estúdio e inclusive fazer uma campanha publicitária aí nos últimos dias. Bem, a gente espera que a nossa Pedra Álvares Cabral saia bem e volte logo pros palcos. Combo Bebê Reborn. Nós vamos dar todas de uma vez, tá? Boneca cheia de drogas é pega pela Polícia Civil em Santa Catarina. Olha que coisa, né? Na sexta-feira 13, a gente perdeu essa, foi na outra semana. Os agentes encontraram porções de drogas escondidas dentro de uma boneca tipo Bebê Reborn, que seria enviada pelos Correios. A descoberta aconteceu no Centro de Distribuição dos Correios, em Florianópolis, após uma denúncia anônima. Com o apoio da Receita Federal, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e da Coordenadoria de Operações com Cães da Polícia Civil, os agentes iniciaram a fiscalização no local. Ao abrir uma caixa e demonstrar a boneca, os policiais encontraram haxixe escondido dentro do interior do brinquedo. Em outras bonecas também foram achadas porções de cocaína e skunk. E tem um segundo caso. Uma família escolheu usar máscara de Covid-19 para conhecer pela primeira vez o seu bebê reborn. O vídeo, que rapidamente viralizou nas redes sociais, chamou a atenção principalmente pelo uso considerado desnecessário das máscaras. Nele, a avó aparece visivelmente emocionada ao ver a boneca com a aparência realista pela primeira vez, demonstrando carinho e alegria ao criar vínculo imediato com o bebê. Assista o vídeo. E pra o rolê, uma contestação de multa de trânsito cuja ação terminou de tramitar agora e começou lá em 2024, quando o bebê reborn no banco dianteiro chamou a atenção em uma batida de trânsito em Itanhaém, no litoral paulista. A motorista foi multada em R$293, além de responder por infração gravíssima, 7 pontos na carteira. A mulher entrou com uma ação contra o Detran e o município de Itanhaém na tentativa de anular aí essa multa. Segundo ela, os policiais tinham visto, na verdade, uma boneca reborn. De acordo com a petição da motorista, a filha dela de 12 anos levava a boneca no colo. Com evidências da alegação, ela anexou ao processo uma foto da filha com a boneca no banco dianteiro do veículo, além aí de um comprovante da compra do tal boneco. O argumento não convenceu o juiz, que manteve a multa e arquivou o caso. Nunca é tarde. Aos 77 anos, Marco Nanini vai dar um passo importante na sua vivência como homem gay. Pela primeira vez, o ator vai participar da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Eu vou ver ele lá. Ai, que lindo. Acontece agora no domingo, dia 22. Reservado durante boa parte da vida, Nanini falou publicamente sobre a sua sexualidade somente em 2011, após o episódio de violência contra a comunidade. Agora, ele reforça o compromisso com a causa e a gente vai ver o que ele diz. Aqui ele fala: decidir ir justamente pelo tema envelhecer
ser, que é o tema esse ano, a gente já falou aqui no outro vídeo. A luta do movimento LGBT ou dos viados porque eu sou pré-dinossauro é tão grande, hoje eu percebo isso, então decidi mudar a minha atitude. A gente não pode deixar de falar sobre isso para não retroceder. Naquele ano de 2011 aconteceu um caso que chocou profundamente e que foi um grupo de jovens que atacou gays na Avenida Paulista com umas lâmpadas fluorescentes. Fiquei tão chocado com aquilo que falei, vou ter que me posicionar, tenho que dizer que não gostei disso e por que eu não gostei disso. Lembrando que esse caso especificamente, um dos rapazes nem era gay, tá? Eles foram atacados porque os homofóbicos achavam que os jovens eram gays. Não acho que eu era um menino gay, quer dizer, não tinha sexualidade nenhuma. Quando fui ficando mais velho, que a sexualidade foi se tornando algo mais presente, experimentei e vi que esse era o meu caminho. Eu contei quando tive certeza, fiz uma reunião com meu pai e minha mãe e falei. Eles ficaram chocados, mas no fundo não tive problemas. Decidi que tinha que falar com eles, porque não dava pra eu ser gay e meus pais não saberem. Sentia que tinha uma responsabilidade com eles. É isso aí, Nanine. Nunca é tarde pra abraçar a causa, pra lutar pelos nossos direitos. Nem precisa lutar, mas pra demonstrar empatia com a nossa população. Seja muito bem-vindo na sua primeira parada. E para encerrar essa edição, a gente vai trazer os olhos da Maia Massafera, porque é óbvio que ela tem que aparecer aqui eventualmente. A todo custo, a gata tenta feminilizar seu rosto, seu corpo, enfim, né? Fazer a sua transição. E agora ela surpreendeu a todo mundo que realizou um procedimento para mudar a cor dos seus olhos, de castanhos para verdes. Em Londres, onde ela está morando há cerca de mais ou menos 2 semanas, para cursar um mestrado de moda no Instituto Marangoni, onde ela estudou a graduação em moda. Segundo ela, o resultado ficou melhor do que esperava e acredita que a nova cor vai deixá-la mais feminina. Assistam ao vídeo. Tem só 5 seconds to finish. Okay, it is done. Okay, so close your eyes. I give you the mirror in your hands. Stay close. I count to the 3. At 3, open, okay? 1, 2, 3. Wow! This is a medium intense. If you like more, I can add more. You see the difference? How you were in the right eye, yeah, how you are in the left eye. Gente, ó, o negócio é o seguinte, eu pedi pra ele colocar um pouco mais, porque vocês lembram que vão sair? Eu quero dessa cor pra sempre. Vocês estão vendo, ó, que se eu olhar pro lado, pro outro, ele vai tudo junto, tipo, não dá pra ver que é uma cirurgia. Então eu pedi um pouco mais pra ficar assim pra sempre. Finish! Para! Eu amei! Gente, eu quero falar uma coisa muito importante, de verdade. Eu sempre falei que na minha transição é muito importante a gente fazer as coisas que a gente se sente bem, que a gente se sente mais feminina, que a gente se sente a gente mesma. E mudar essa cor do meu olho, eu acho que deixa o meu rosto mais feminino. Mas cada um tem uma opinião. E essa é a minha opinião, a minha vida. De acordo com o jornalista Léo Dias, o procedimento é conhecido como ceratopigmentação, popularmente chamada de tatuagem córnea. Na web, a influenciadora postou uma imagem que é possível ver a nova cor de seus olhos, mesmo de óculos. E as pessoas estão comentando que talvez a única coisa que ela precise para ficar mais feminina é um pouco de gordura, um pouco de curvas. Mas ela se recusa porque é gordofóbica. Afinal, ela estudou e estuda novamente no Instituto Marangoni, onde ela aprendeu que o correto é ser magra e jamais vai ceder a essa pressão estética. Muito obrigado para quem chegou até aqui o final dessa edição. Por favor, segue o canal. A gente tem vídeo todos os dias aqui. Acho que quase todos os dias, porque tem dia que não entra mesmo. Mas a gente tem vídeo sim direto a semana inteira. Tem confusão, tem baixaria, tem fofoca, tem coisa séria e tem militância. Segue aqui debaixo, tem um Pix, tem um Apoia pra você mandar um trocadinho, um dinheirinho, um matinho qualquer e a gente continuar fazendo vídeos legais. Bem aqui tá passando o último rolinho de notícias pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!